Boa noite a todos os colegas e amigos. Nós vamos falar a respeito do selo energético, especificamente relacionado ao sono. O selo energético, logo que a pessoa usa pela primeira vez, apresenta uns efeitos um pouco diferentes do que é o uso crônico. Diferente. Então, logo que se usa o selo, ele tem como efeito um discreto aumento da frequência cardíaca por um motivo, porque ele torna a circulação num sistema chamado laminar. Quando você tem um sistema laminar dentro das artérias, a velocidade do sangue aumenta um pouco, porque você tem uma série de interseções em que faz um leve turbilhonamento. E se o indivíduo tiver uma placa de aterosclerose, vai fazer outro turbilhamento. Toda vez que houver um turbilhonamento, há um retardo da própria circulação arterial. Então, eu quero dizer o seguinte, logo que usa o selo na primeira semana, existe um efeito inicial de, vamos dizer, de circulação arterial laminar. Com isto, aumenta um pouquinho mais a velocidade sanguínea. Aumentando a velocidade sanguínea, na primeira semana, para dormir, não é conveniente usar o selo dormindo. Por quê? Por que não pode? Porque aumentando um pouco a frequência cardíaca, aumenta a frequência em nível cerebral. E aumentando a frequência em nível cerebral, tira um pouquinho o estado de sono. Porque quando você vai dormir, você entra em estado basal, de relaxamento. E nesse estado de relaxamento, existe uma lentificação maior da circulação, para diminuir um pouco a oxigenação cerebral. Aí vem mais sono. Então, desta maneira é que vem o sono. Se você está usando o selo durante o dia, ótimo. Durante a noite, na primeira semana, não é aconselhável usar o selo, porque ele pode, não é certo, ele pode, com aumento de velocidade, diminuir a capacidade do indivíduo desencadear o sono. Entretanto, na segunda semana, quando ele já está acostumado de usar o selo o dia inteiro, é conveniente que ele use o selo à noite. Porque aí entra um outro aspecto. A velocidade ele já se amoldou e a velocidade vai manter mais ou menos constante e estável. Só que tem um efeito cerebral que entra. Quando nós conversamos no nosso dia a dia, a nossa onda cerebral está em estado beta. Isso quer dizer, o estado beta tem em torno de 12 ciclos por segundo, no chamado eletroencefalograma. Muito bem. Quando você já está habituado a uma semana de uso do selo diário, em que você já se habituou, na hora que você deita à noite com o selo, ele provoca você entrar mais facilmente em estado de alfa mental. O estado de alfa mental é uma pequena diminuição também da frequência que estabelece no eletroencefalograma. Você passa a ter uma frequência de 8 a 10, por aí, na frequência alfa. Com isto, a frequência alfa cerebral é o maior relaxamento que dá para o corpo. Então, o indivíduo consegue dormir com maior relaxamento do corpo. Com isso, qual é a vantagem? Ele não só dorme melhor, como ele relaxa a musculatura. Por quê? Toda vez que o indivíduo é um pouco ansioso, ele tem um problema. Já quem detectou esse problema não fui eu. Quem
detectou esse problema se chama Dr. Augusto Cury, o nosso grande psiquiatra, que é um dos psiquiatras que mais publica em termos de livros. No primeiro livro dele, Ansiedade, ele já fala que a ansiedade leva a síndrome do pensamento acelerado. E esse quadro do síndrome do pensamento acelerado, ele detalha muito bem no primeiro livro todos os aspectos psicológicos. Então, tudo que acontece com o estado psicológico no estado de síndrome de pensamento acelerado. Só que ele não entra praticamente nada na repercussão orgânica do síndrome de pensamento acelerado. E isto, na realidade, eu fiz um trabalho a esse respeito que não foi publicado, porque é um trabalho de biorressonância e poucos conhecem biorressonância. Então eu acabei não publicando, mas esse trabalho eu fiz, o primeiro trabalho em 2001. Só que eu dei o nome de Síndrome Músculo-Vértebro-Cerebral, porque eu não sabia qual era o estado psicológico que estava desencadeando. Eu sabia a expressão do problema no corpo, mas não sabia a quem realmente o quadro da parte psicológica. Foi depois da publicação do primeiro livro, que foi datado, se eu não me engano, em 2006, é que aí eu identifiquei o que seria o estado psicológico. Agora, esse estado psicológico eu classifiquei em fases, em aproximadamente 4 fases. Primeira fase, eu disse o seguinte: o indivíduo que tem síndrome do pensamento acelerado, além do quadro psicológico, ele tem o quê? Uma hipertonia da parte alta no músculo, principalmente trapézio. Então, esse músculo trapézio que pega pescoço e a parte alta do tórax, o indivíduo faz uma hipertonia quando ele dorme à noite. Muito bem. Depois, quando ele fazia essa hipertonia, os pacientes vinham se queixando, você apertar, só apertar a musculatura, ela fica dolorida, porque ela a noite inteira fica contraída. Aí depois eu fiz a fase 2 do comprometimento, que era isto comprometido, mais a musculatura paravertebral, até abaixo da escápula. Aí eu chamei de fase 2, porque essa fase 2 vinha comprometimento da parte occipital e também da parte labiríntica, com uma isquemia, com diminuição de circulação para essas áreas, dando clinicamente, quando é a área occipital comprometida, o occipito é a área de integração da visão. Então o indivíduo tem a visão perfeita, os olhos perfeitos, tem a entrada daquilo que ele está observando. Só que ele só sabe o que está enxergando na hora que tem a integração cerebral na região occipital. Quando na região occipital não tem uma boa carga de oxigênio, porque diminuiu um pouquinho a circulação por contratura, ele faz o quê? Quando ele movimenta a cabeça, ele tem uma visão levemente borrada que desaparece. Ele procura o oftalmologista, que não encontra nada, porque o problema é na região occipital, é a região da integração das imagens visuais, é a fase de reconhecimento da visão daquilo que o olho enxerga, mas só a gente sabe o que está enxergando é na parte cerebral, que é a integração das imagens. E também, quando falta a circulação para o labirinto, muitos têm tontura levantar, tem uma tontura quando faz um movimento rápido. Essa tontura, geralmente ele vai no otorrino, que não acha labirintite. Acha um distúrbio do labirinto, mas não uma labirintite. Ela não tem nada com os cristais que tem, desloca no labirinto. Não, está normal tudo isso. Mas ele tem uma tontura quando ele movimenta rápido
ou quando ele fica de pé. Então eu chamei isso fase 2. Fase 3 é quando ele tem uma hipertonia que chega na face, também pega o músculo masseter. E aí ele dorme à noite fazendo trismo, apertando os dentes, dormindo à noite, sem saber. E ele, de manhã ele tem dores aqui e não sabe por quê. Mas foi durante a noite dormindo que isso acontece. Ele aperta aqui e também tem uma hipertonia que vai mais baixo nas costas dessa coisa. E a última fase que eu chamei de a última fase da síndrome do pensamento acelerado, o indivíduo tem uma contratura generalizada que ele também tem isso contraído e isso frequentemente dá dor no peito. E aí ele procura o cardiologista faz todos os exames e fala, olha, não é do coração essa dor, é de outra causa que você tem que procurar. Isso geralmente é a resposta que meus pacientes chegam no meu consultório falando. Que fez todos os exames, mas não deu nada no coração. Claro, o problema está na hipertonia da musculatura do tórax, que na parte posterior vai uma hipertonia que vai além das costas, chegando até nas pernas. É também quando o paciente chega no meu consultório e fala, doutor, eu tenho uma dor no corpo inteiro. Tudo bem, é uma síndrome do pensamento acelerado grau máximo, do qual o estado que está provocando isso se chama ansiedade. E só para vocês terem uma noção, antes da pandemia, a minha estatística de ansiedade era 50%, 55% dos pacientes que vinham para a primeira consulta. Hoje em dia, pós-pandemia, a ansiedade é 99%. Um caso ou outro, raramente, não tem ansiedade. Na primeira consulta eu estou falando isso. Então, na primeira consulta, aumentou demais com a pandemia. Por quê? Simplesmente porque a pandemia mudou a vida de todos nós. E isso criou mais insegurança e estado de ansiedade. Então, eu diria o seguinte, o selo protege contra essas hipertonias, pode ajudar, mas o principal é o selo na cabeça, para quê? Para dar aumento de relaxamento, porque aí você está relaxando toda a musculatura do corpo inteiro. Então, o selo é altamente benéfico depois da primeira semana. Era isso que eu tinha a dizer.